Olá! Hoje nós vamos fazer um estudo sobre Atos capítulo 17 na Bíblia de Estudo Pentecostal. No 17 fala ali sobre Paulo em Tessalônica, Paulo em Bereia, Paulo em Atenas, né? E no verso 11 do capítulo 17 diz assim: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. O exemplo dos crentes bereanos serve de modelo para todos quantos ouvem os pregadores e ensinadores expondo as Escrituras. Nenhuma interpretação ou doutrina deve ser aceita sem exame. Pelo contrário, tudo deve ser examinado cuidadosamente mediante o estudo pessoal das Escrituras. A palavra traduzida examinar, que no grego é anacrino, significa peneirar para cima e para baixo, fazer um exame cuidadoso e exato. A pregação bíblica deve levar os ouvintes a se tornarem estudantes da palavra. A veracidade de toda doutrina deve ser averiguada de conformidade com a palavra de Deus. Então, o que acontece, né? Nós não podemos simplesmente ouvir uma pregação, independente de onde estivermos, de quem esteja fazendo essa pregação, e tomarmos como uma verdade absoluta sem conferir nas escrituras se realmente está escrito. Geralmente, quando a pessoa está pregando, ela dá a referência bíblica, né? Ou ela fala, abram comigo a Bíblia em tal livro, tal capítulo, tal versículo. Mas é sempre importante nós tirarmos um tempo para estudar esse assunto. Hoje em dia, na internet, no Google, a gente consegue encontrar muita informação. E também tem as traduções, tem dicionário bíblico, tem comparativos, tem a primeira menção. Tem muito hoje, muito material para que nós possamos estudar e conferir se o que está sendo pregado realmente está na Bíblia e também se a interpretação que foi dada veio do Espírito Santo. Porque muitas vezes pode haver um engano usando a própria palavra, até porque sabemos que o inimigo conhece a palavra e ele inclusive usou a palavra para tentar Jesus no deserto. E Jesus rebateu com a própria palavra. Então, por isso é tão importante conhecermos a palavra, para que o inimigo não nos engane, porque ele vai tentar nos enganar sempre usando a palavra e muitas vezes usando pessoas que conhecem a palavra também. E no 17:16 diz assim: E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Aqui no Brasil a gente sabe bem o que é isso, né? O seu espírito se comovia. Vendo a idolatria e a corrupção moral, Paulo ficou indignado e contristado. Seu espírito se comovia, vendo o povo perdido e carente de salvação. Paulo revelou a mesma atitude de Jesus ante o pecado e sua obra destrutiva. Uma atitude de ira santa contra o pecado e a imoralidade deve ser comum a todos os que têm o Espírito de Cristo. Pela causa de Cristo e da salvação dos perdidos, nosso espírito deve insurgir-se contra o pecado exposto nas Escrituras, pois ofensivo a Deus e destrói a raça humana. Isso está em 1 Coríntios 6,17. Por exemplo, né, agora nesses tempos de eleições, me entristece muito ver tantos cristãos colocando a sua segurança, a sua confiança em política. É muito triste ver, porque ou você crê em Jesus ou você crê nesse reino. Esse é o meu entendimento. Né? Uma coisa era no Antigo Testamento, quando tinha um rei constituído por Deus. Foi Deus, por exemplo, vamos pegar Saul, foi Deus quem escolheu Saul. Vamos pegar Davi, foi Deus quem escolheu Davi. E o Senhor é aquele que tira e aquele que coloca, né? E eu acredito, né, que não cabe a nós cristãos acharmos que um homem, um ser humano, um político ou um partido ou uma ideologia de um partido possa construir ou destruir algo onde o Senhor é soberano, né? Nós precisamos sim orar pelas autoridades para que o coração deles seja movido pelo Senhor, né? Abençoando a vida deles, nunca maldizendo, seja quem for o líder. Agora, achar que a esperança do Brasil ou que uma lei vai ser ou não aprovada por causa de um governante XYZ, até porque sabemos que no Brasil, por exemplo, o presidente ele não tem poder total, ele tem o poder sim de vetar
ou de fazer uma medida provisória, mas ele não tem o poder total, porque ainda tem que responder a outras autarquias. Então, assim, é muito triste para mim ver essa idolatria. Como o povo cristão, evangélico, tem tido uma grande idolatria em relação ao ser humano e em relação à política, né? Porque é mais fácil crer no que vê, né? No que ouve, do que no Espírito Santo. Que as pessoas não estão dispostas a tirar um tempo para ouvir a voz do Espírito, né? Para ser guiadas pelo Espírito. Eu creio que o Senhor é soberano, Ele está acima de tudo, Ele governa sobre tudo e só acontece o que Ele permite, né? Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dEle. Nós precisamos sim nos posicionar em jejum e oração, fazer o que o Senhor falou para nós fazermos, pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo a toda criatura, levar o amor de Jesus a toda criatura e orar e abençoar, né? A nação, as pessoas, as autoridades, mas colocar nossa confiança nisso já é demais, né? É muito triste de ver assim que o Senhor não é suficiente para o seu povo. É o que eu tenho percebido, assim, isso é muito triste mesmo. E no 17:30 fala, né? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. É isso que nós precisamos fazer, levar essa mensagem, né? No passado, antes do pleno conhecimento de Deus manifesta à raça humana através de Jesus Cristo, Deus deixou impune a ignorância humana quanto à sua pessoa, bem como boa parte do pecado humano. Isso está em Romanos 3:25. Agora, com a plena e perfeita revelação de Deus através da vinda de Cristo, a palavra de Deus ordena a todos que se arrependam e creiam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Não haverá exceção, pois Deus não tolerará os pecados de quem quer que seja. Todos devem abandonar seus pecados ou serão condenados. O arrependimento está bem claro, é essencial à salvação. Então, que preguemos o Evangelho, preguemos o arrependimento dos pecados, né? E o perdão dos pecados, o sangue de Jesus, foi isso que o Senhor nos chamou para fazer, para nós gastarmos tempo e energia com isso. No 31 fala, né? Com justiça há de julgar o mundo. Vai haver um julgamento, isso está claro, e isso nos coloca mais ainda na obrigação, no dever de levar essa mensagem ao maior número de pessoas possível. Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, está vivo e habita hoje dentro daquele que o convida para morar dentro de si, né? Nós somos templo do Espírito Santo e ele é aquele que perdoa todos os nossos pecados para quando houver o julgamento nós não sejamos condenados. Aquele que escolhe, né, ser salvo por Jesus e segui-lo terá, né, a salvação, a vida eterna, está livre da condenação. A palavra diz que ele veio para salvar, né? Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então o mundo todo jaz no maligno, o mundo todo já está condenado, segundo a palavra de Deus, mas aquele que pede o socorro de Jesus, que pede a ajuda de Jesus, que segue os passos de Jesus, a palavra de Deus diz que esse será salvo. Glória a Deus por isso, né? Que o Senhor nos dê entendimento e discernimento de qual a perfeita vontade dele para a nossa vida, para a nossa nação e como nós devemos lidar com todas as questões nessa terra que nós estamos peregrinando, porque nós não somos daqui, nós somos embaixadores do reino e nós somos chamados para uma guerra e nós não nos envolvemos com questões aqui alheias. Não devemos gastar nossa energia com isso. Isso é uma distração que está sendo colocada na igreja e com certeza está trazendo um grande prejuízo para o avanço do reino de Deus. Amém.